Oi, você que está aí, quer saber sobre o jejum intermitente? Sabe o que é jejum intermitente? Já ouviu falar de jejum intermitente? Está interessado em saber sobre o jejum intermitente? Esse vídeo é para você. Fica aqui comigo, vem assistir tudinho. Eu tenho um monte de coisa para te falar nesse vídeo de hoje. Você já me conhece? Eu sou a doutora Lia Lima. E você pode ver aqui do lado que eu tenho um site, eu tenho meu Instagram, meu Facebook e meu YouTube. Tudo isso se chama Doutora Lia Lima, é muito fácil. Eu vou falar várias vezes esse nome, você acaba decorando. Doutora Lia Lima, www.doutoralialima.com.br, meu site. O blog é www.doutoralialima.com.br/blog. O Insta, o Face, o YouTube é Doutora Lia Lima. E se você está curtindo os meus vídeos, não esquece de se inscrever no canal do YouTube, porque esses vídeos ficam toda semana, eu venho com um vídeo novo para você. Então, o seu compartilhamento e o seu like é muito importante para mim, porque assim a gente pode ajudar outras pessoas a estar assistindo o vídeo de hoje. Bom, galerinha, o que eu vou falar para vocês hoje é o que é jejum intermitente. Jejum, o nome jejum, é se abster de algum alimento por um tempo, por um período, né? Então, o nome jejum é fazer uma abstenção de vários alimentos ou de determinado alimento por um período específico, tá bom? Então, jejuar não necessariamente é fazer jejum intermitente. Você sabia que jejum e jejum intermitente são coisas diferentes? Coisas diferentes, totalmente diferentes. Jejum intermitente é um estilo de vida, ele não é abster-se de alguma coisa. O jejum, geralmente você está se abstendo você pode não se abster apenas só de um alimento, você pode se abster de um hábito, de se abster de algum material. Então, fazer jejum, você pode fazer jejum de várias coisas. Agora, o jejum intermitente é um estilo de não comer. Então, começa outra informação para você. Jejum intermitente não é dieta. Ah, estou fazendo a dieta do jejum. Como é que faz a dieta do jejum? Porque a dieta o fato de você programar uma alimentação, e jejum é não comer. Então, como é que faz uma programação alimentar dentro de um período que você não come? Então, tá meio estranho. Então, jejum intermitente, ele é uma estratégia, é um estilo de vida. Que as pessoas que fazem jejum intermitente não podem fazer só jejum por fazer. Jejum intermitente é uma crença. As pessoas que fazem jejum intermitente, elas realmente acreditam nos benefícios, que eu vou trazer tudo isso no vídeo de hoje, tentando te explicar. A primeira coisa que eu quero que você entenda é: jejum não é a mesma coisa que jejum intermitente. São coisas diferentes. Jejuar é evitar determinada coisa, determinado alimento, determinado material, determinado comportamento por uma quantidade de tempo específica. Jejum intermitente é um estilo de vida na qual você pode incluir dentro dos seus hábitos alimentares. Beleza? Combinado, então. Bom, então vamos falar um pouquinho da história do jejum intermitente? Deixa eu contar para você. É o seguinte: eles viram, mais nos meados de 1900, um cientista estudioso, ele foi ver em ratos, ele viu que o jejum prolongado em ratos aumentava a expectativa de vida. A gente nunca pode fazer uma comparação em ratos com humanos. Se em ratos acontece isso, é porque em humanos acontece também. Não. Mas o fato da gente fazer testes em animais faz com que se aumente as possibilidades de isso também acontecer em outras espécies. A gente sabe que tem muita coisa diferente entre o homem e o rato, inclusive até na absorção de certos nutrientes. Eles são diferentes. Então, a gente não pode dar muita ênfase para os estudos alimentares feitos em ratos, porque a absorção dele, o metabolismo que acontece é diferente no ser humano. Mas isso ajuda a gente a levantar hipóteses. Então, por um bom tempo, foi em meados de 1900, até a época do ano de 2010, foi que começaram a ter estudos em homens. E aí começou a ver os efeitos de pessoas que faziam, eles observaram que pessoas que faziam jejum e eram pessoas muito religiosas e faziam jejum, começaram a ter alguns benefícios. Essas pessoas tinham uma vida mais prolongada, tinha tinha uma menor presença de câncer, né? A frequência de câncer nessa população. E aí começaram os estudos e começaram a ver os benefícios relacionados ao jejum na espécie humana. E aí vamos entender o que acontece no seu corpo quando você faz o jejum. Na hora, a gente tem o tecido de célula de gordura, o nome dela se chama adipócito. Dentro dessa célula de gordura, ela tem dentro dela não só gordura em forma de triglicérides, né? Mas também tem toxinas. Então, a célula de adipócito, ela serve não só como um acúmulo de gordura, como também ela serve como um acúmulo de toxinas, ela que guarda essas toxinas para depois serem expulsas.
Mas não só isso, você sabia que os adipócitos reunidos, eles formam um tecido chamado tecido adiposo. Agora, o tecido adiposo, ele é produtor de hormônios. Ele é uma glândula endócrina produtora de hormônio. Acredita nisso? Então, o adipócito não só acumula gordura, como também não é só uma célula de proteção contra toxinas, como também é uma célula produtora de hormônios. Um dos hormônios produzidos pela célula do adipócito é a leptina. A leptina, olha que curioso, isso é super legal, vou explicar para vocês. Não estava no vídeo de hoje, mas eu vou explicar para vocês. Olha que curioso. A leptina, ele é um hormônio produzido pela célula adiposa. Ela serve, é um hormônio que dá saciedade. Então, leptina, saciedade. Aí, o que acontece? Como é que você regula o peso? Se você tem mais tecido adiposo, você produz mais leptina, aí você fica mais saciado, e aí você come menos, e aí o seu peso diminui, porque você acaba comendo menos, porque você está com mais leptina, e o tecido adiposo diminui. Aí o tecido adiposo diminui, você produz menos leptina, aí você tem mais fome, aí você come mais, e aí você forma mais tecido adiposo, aí você produz mais leptina, que aí te dá mais saciedade, aí você reduz o peso, e aí depois diminui o tecido adiposo. Então, é para funcionar assim, ó. Leptina aumenta, leptina diminui e o peso se mantém estável no final das contas. O que acontece é que a leptina, em pessoas que sofrem de obesidade, eles têm muita leptina, mas eu falei para você que leptina é o hormônio da saciedade, e essas pessoas, o que a gente vê é que eles têm resistência à leptina, produz muito, mas ela não funciona, ela não entra lá no cérebro, que é o local que ela precisa dizer que você está saciado, e ela não funciona muito bem. Engraçado, né? Porque a pessoa que tem tecido adiposo é para produzir mais leptina, isso é verdade, as pessoas com obesidade têm muita leptina, só que essa leptina não sacia eles. Bom, gente, mas voltando para o nosso jejum intermitente, as células de adipócito, elas produzem, elas têm a gordura em forma de retenção de energia, que são os triglicéridos. Os triglicéridos, uma vez que você está de jejum, você não come. E se você não come, e teu cérebro, ele precisa de açúcar. E se precisa de açúcar, a gente tem que tirar de algum lugar. Então, todas as pessoas, não pessoas que fazem jejum, todas as pessoas que dormem, elas à noite precisam de energia. Você sabia que seu cérebro funciona em bits de velocidade muito maior durante quando você está desacordado do que quando você está acordado? E é por isso que existem muitos estudos, inclusive na parte da medicina quântica, que mexe com o ser humano, na parte de pessoas que querem aprender. Eu estou até mudando muito o foco da live de hoje, do vídeo de hoje, mas é porque tem muita informação legal para passar para você. Mas o fato é que durante a sua noite, o teu cérebro funciona muito mais. Se ele funciona muito mais, ele precisa de açúcar, mas só que você está desacordado e não está comendo. Se você não está comendo, você está de jejum. Você concorda comigo que jejum é não comer? Então, ok, então você não está comendo. E aí, se você não está comendo e precisa de açúcar, porque o cérebro, ele funciona à base de açúcar, o gasto energético dele é à base de açúcar, a gente precisa desse açúcar. Então, todas as pessoas fazendo ou não jejum, porque à noite eles não estão comendo, eles liberam açúcar através dos estoques de gordura. E quando a gente queima essa célula de gordura, ela abre e libera o seu triglicérides. Esse triglicérides é liberado em ácido graxos livres e glicerol. O glicerol é a fonte de açúcar. E o ácido graxos livres, ele é uma substância que a gente pouco conhece o resultado dela. Mas o que a gente sabe é que no cérebro ele acelera os processos de sinapses, ou seja, as informações neurológicas que acontecem no cérebro são mais rápidas. E nada mais justo e nada mais lógico de eu te dizer que à noite o cérebro tem velocidade em bits, né, de sinapses neurológicas muito mais rápido do que quando você está acordado. E muito provavelmente quem ajuda nesse aumento de velocidade são os ácidos graxos livres, que são liberados quando você libera uma célula de gordura, um adipócito. Esse adipócito libera o triglicérides é convertido em ácido graxo livre mais glicerol. O glicerol é a fonte que se transforma em açúcar. E aí, o cérebro ele não precisa de insulina, tá certo? O açúcar ele entra por osmose dentro do cérebro, então a gente não precisa de insulina. Então, o que acontece? Quando a gente está acordado, a gente come fontes de carboidratos e esses carboidratos são convertidos em açúcares e os açúcares são levados para todas as células do corpo através da insulina. A insulina, depois que oferece o açúcar para todas as células do corpo, se sobra, porque você pode ter um metabolismo lento ou comeu acima do que você precisa, ele vai guardar. Então, a insulina é responsável por guardar esse estoque, porque pode ser que um dia você precise desse açúcar que você não usou naquele momento.
Então, a insulina estimula a produção do ácido graxo livre junto com mais 3-glicerol, por isso que eles formam o triglicerídeo. E aí, o triglicerídeo são 3 gliceróis juntos, mais um ácido graxo livre, se junta, forma o triglicerídeo e uma célula engloba e forma um adipócito, beleza? Mas acontece que se você não está comendo carboidrato, você também não está produzindo insulina, então você precisa fazer o caminho contrário. Se você come fonte de açúcar e essa fonte de açúcar libera a insulina, e essa insulina viu que sobrou o açúcar, e esse açúcar é juntado 3 gliceróis mais um ácido graxo livre, forma o triglicerídeo. Esse triglicerídeo se acumula numa célula de tecido adiposo. Acontece que eu não tenho esse caminho, porque você não está comendo, eu tenho que fazer o caminho inverso. Então, eu tenho tecido, quando eu não estou comendo, eu tenho tecido adiposo, que eu libero o triglicérides. O triglicérides é quebrado em 3 gliceróis mais um ácido graxo livre, e esses gliceróis podem ir para o cérebro e nutrir o cérebro que ele está sendo usado. As outras células do seu corpo, elas estão adormecidas, porque você está dormindo inconsciente. Mas, quando mas mesmo dormindo, você usa as células cerebrais, usa todas as células numa taxa metabólica muito baixa, mas a cerebral em alta taxa metabólica. Então, o que eu quero dizer para você é que você, apesar de não fazer jejum intermitente, você faz jejum. Então, vamos tirar alguns conceitos, alguns preconceitos mal formados, porque às vezes é uma falta de informação. Ai, meu Deus, está fazendo jejum. Peraí, todo mundo faz jejum. Todo mundo faz jejum. Se você dorme às 8 e vai fazer o seu desjejum, vai quebrar a sua refeição às 8 da manhã, você está fazendo jejum. Tudo que é acima de 12 horas, você já pode estar fazendo jejum intermitente, porque já tem queima de gordura. Agora, quando você está dormindo, você não produz os hormônios, a insulina, porque você não come fonte de carboidrato. Então, quem é que faz o sentido contrário da insulina? Quem são os hormônios que fazem aquele sentido contrário da insulina? São os hormônios contrários à insulina, não é fácil. Então, se eu não tenho um caminho a favor da insulina, eu tenho que ir um caminho contra a insulina. Hormônios contrários da insulina. Hormônios contra-insulínicos. Quem são eles? Nós temos 5 hormônios contra-insulínicos. A testosterona, o GH, o glucagon, a adrenalina e a epinefrina. São esses hormônios contra-insulínicos, tá certo? Então, todos eles vão estar aumentados no período do seu sono, porque você não produz insulina nesse período e a gente precisa fazer uma fonte de açúcar, e essa fonte de açúcar não é através da alimentação, é através da queima de gordura. Então, os hormônios contra-insulínicos estão aumentados nesse período. Do mesmo jeito que acontece durante o exercício físico. O exercício físico são estímulos que fazem com que você libere hormônios contra-insulínicos, e aí, por isso, você forma o açúcar através do sentido contrário da insulina. Então, algumas pessoas diabéticas falam, nossa, eu tenho diabetes, e quando eu faço exercício físico, a minha glicemia, o meu açúcar aumenta, por causa que está aumentado os hormônios contra-insulínicos. Ah, e quando eu durmo, minha glicemia de jejum está mais alta. Por que isso acontece? Eu passo o dia, fico medindo, tá tudo bem, mas quando é no meu jejum, a cota está mais alta. Se eu nem estou comendo, por que ela está mais alta? Por causa dos hormônios contra-insulínicos. É muito simples. Então, gente, se você... aqui, ó, vou mudar aqui minha foto. Esse cara aqui é o Dr. Yoshinori Oshumi, mas o pessoal chama ele de Oshumi. O Dr. Oshumi, ele ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu que o fato dos seres humanos ficarem em jejum, ele aumenta a morte programada celular. Ai, ficou difícil, eu vou te explicar, fica calmo, que vai sair tudo direitinho. É um nome um pouquinho difícil, mas é super fácil de entender. Preste atenção, é o seguinte... os fagossomos são, dentro de uma célula, a gente tem uns sacos, né, que a gente chama de vacúolos. E esses saquinhos, eles servem de comer toxina e dar um jeito de botar para fora do corpo. O nome desses vacúolos, desses sacos, se chama fagossomos. A função dele é comer a coisa que é tóxica, né, comer aquilo que é estranho e guardar dentro do saquinho e, quem sabe, depois até jogar fora. O que ele observou é que pessoas que têm tendência ao câncer, essas células, elas têm pouco fagossomos. Então, células cancerígenas, elas têm pouco fagossomo, ou seja, elas têm uma morte programada muito lenta. Então, a morte programada dessa célula, de se renovar e fazer uma célula nova, jovem e boa,
é mais lentificada. E aí ela fica velha e cheia de toxina lá dentro. E por isso a pessoa acaba tendo predisposição ao câncer. A teoria dele, ele só provou que células mais velhas e que uma célula que tenderia a ser uma célula estranha tem poucos fagossomos. E células mais novas teria mais fagossomos, e a presença de mais fagossomos faz com que a morte programada celular seja mais rápida e que haja mais troca de célula. E ele viu que o jejum, aí é que entra ele, o Dr. Oshumi, ele viu que o jejum aumenta os fagossomos das células, de forma que essa célula que era velha, passa a ser uma célula nova, porque ela aumenta o número de fagossomo, e esse fagossomo acelera ao dia da morte programada dela, e ela vai poder formar uma nova célulazinha nova. Vocês entenderam o raciocínio? Então, ele não provou que o jejum intermitente diminui câncer. Não foi isso. Apesar de que isso levantou muita possibilidade. Então, quando ele ganhou o prêmio Nobel, foi porque, poxa, isso pode ser um começo, né? Tudo leva a crer que a longo prazo, fazer jejum pode vir a evitar. Se você está tirando essas células velhas e está renovando suas células por células melhores, provavelmente você vai ter uma prevenção de câncer. E tem alguns estudos já tentando provar isso daí. Mas prêmio Nobel só foi provado que ele provou que o jejum intermitente aumenta o número de fagossomos das células. De forma que essa célula que viveria mais tempo e velha, né, podendo ser uma célula louca, ela vai viver menos tempo porque acelera o dia da sua morte programada e o ser humano vai formar novas células. Aí você me pergunta, e o meu metabolismo? Ele viu também que o jejum intermitente aumenta o número de mitocôndrias, que é uma outra estrutura que usa a energia, que é como se ela fosse a mitocôndria, é como se ela fosse a engrenagem da célula, né? Então, a gente tem os fagossomos, que elas são os limpadores da célula, mas tem as mitocôndrias, que é como se fosse a engrenagem, é lá que está o gerador de energia. Então, lá ele mexe com a energia, ele viu que o jejum intermitente aumenta o número de mitocôndrias também, de forma que aumentaria o metabolismo. E outra coisa que eu queria explicar para vocês também em relação ao metabolismo, não, vai ter um slide sobre isso. Bom, gente, aí vamos responder esta pergunta aqui, que é bem comum. Peraí. Deixa eu me ajeitar. Oi, eu tô aqui bem pequenininha, né? Mas presta atenção nesse slide mesmo, aqui embaixo. Presta atenção nesse slide. Toda pessoa, se você vê, até 12 horas, você tem você começa a diminuir seu armazenamento de gordura. Por quê? Porque a gente precisa daquele glicerol para transformar em glicose para ir para o cérebro. Depois de 12 horas, você começa a queimar a sua gordura, e não só queimar a gordura que estava armazenada. Você vai começar a queimar a gordura extra, tá? Então, o que é fazer jejum? Quanto tempo é jejum? Tudo acima de 12 horas, você já está começando a queima de gordura a mais, tá bom? E aí, quanto mais tempo de jejum você ficar, mais você queima a sua gordura, porque não está entrando carboidrato, não está indo na corrente a favor da insulina, tem que ser a corrente contrária à insulina, que é no jejum que acontece. E aí, quais são os benefícios do jejum, né? Quando eu falo de anti-aging, é porque realmente eu estou falando da longevidade, provado já pelo prêmio Nobel, pelo Dr. Oshumi, que as células são renovadas. Então, por isso, a gente está causando mais longevidade, porque sempre essa pessoa que está fazendo jejum tem células mais novas. A prevenção de câncer é uma perspectiva, né? Ele abriu a possibilidade para isso, e estudos estão correndo a favor de defender isso daí. O que a gente observa também é que melhora os colesteróis, porque você acaba os colesteróis que estão circulantes, eles podem se transformar em triglicéridos. E se você está queimando seus triglicéridos, eu posso pegar os colesteróis circulantes e guardar em formato de triglicéridos. Então, melhora os colesteróis, melhora a massa magra. Aí você vai me perguntar, mas doutora, fazer jejum intermitente não vai diminuir meu músculo? Como? Me disse, quando você não come, você está formando açúcar através da gordura. E esses hormônios que fazem isso são os hormônios contrários da insulina. E eu te falei que esses hormônios é testosterona, hormônio do crescimento. Então, se é hormônio do crescimento, como é que você vai diminuir a massa muscular se ele ajuda a testosterona, que ajuda a formar músculo, e o GH, que ajuda a formar músculo? Então, não piora a massa magra, não piora os músculos, melhoram os músculos. Ajuda no controle da glicose, porque você não vai estar ingerindo tanto carboidrato e nem vai estar secretando tanta insulina. Dá uma sensação de bem-estar e saciedade. Você vai ver que
pessoas que, nossa, 24 horas de jejum, não, maluco. Pois é, porque ele está saciado, não está fazendo isso porque é maluco. Ele dá saciedade. A liberação, a queima dos triglicéridos em ácidos graxos livres e glicerol, a gente acredita que esse ácido graxo livre dê saciedade, mas ainda não há uma prova. Mas que as pessoas têm saciedade é 100% dos casos. Existe uma mudança benéfica da flora intestinal, e isso é novidade, também estudos bem recentes que provaram isso daí. Melhora o sono. Algumas pessoas, elas têm dificuldade de dormir quando fazem jejum intermitente. Isso provavelmente pode melhorar só fazendo ingesta de água, tá, gente? Por quê? Porque quando o lipócito, aquela célula, né, aquela célula de gordura, libera o triglicérides, ele libera também as toxinas. Então, essas toxinas podem causar uma letargia, uma alteração do sono. Então, se beber muita água e eliminar tudo isso, pode melhorar o sono, tá? E acelera o metabolismo, como eu expliquei para vocês. E aí, se vocês verem, gente, que eu queria explicar, que eu falei jejum intermitente e músculo. Na hora que você come glicose, você libera insulina. Então, tá aqui embaixo, você vê, ele libera insulina. E aí, a insulina leva a glicose para todas as células do corpo. E aí, se as células do corpo não precisam, primeiro porque você comeu demais já açúcar e ele não precisa. E segundo porque ele pode ter um metabolismo lento, ele vai dizer não preciso. Aí a insulina diz assim, ok, não precisa, mas eu vou guardar, traz para cá. Aí ele pega e transforma em tecido, em triglicérides, 3 gliceróis e um ácido graxo livre, forma triglicérides em formato de gordura, tá certo, gente? A insulina, ela é produzida pelo pâncreas e ela participa também da formação muscular. Acontece que quando você está de jejum, você não produz a insulina, você produz os hormônios contrários à insulina, que é o glucagon e GH, mas também tem a testosterona, a adrenalina e a epinefrina como outros, tá certo? E eles também atuam como estimulantes da crescimento muscular. Então, o fato é que o ideal é que você possa estar fazendo momentos de crescimento muscular com a insulina e momentos de crescimento muscular com glucagon, GH e os contrários à insulina, de forma que seu músculo vai se beneficiar com isso. E é por isso que o nome jejum intermitente tem o nome de intermitência. Intermitência significa de vez em quando. Eu vou até aumentar essa imagem para você olhar bem para mim. Intermitência quer dizer de vez em quando. Jejum intermitente não significa jejum prolongado. Fazer jejum o tempo todos os dias. Tem gente que chega para mim e diz assim, ai, doutora, adorei esse jejum intermitente, todo dia eu não tomo café da manhã. Bom, você não está fazendo jejum intermitente, porque jejum intermitente é uma coisa programada por um determinado período com ciclos, tá bom? Você não pode viver de jejum intermitente, não deve, na verdade, né? Não deveria, tem gente que faz. E não tem estudo nenhum provando que é bom nem que é ruim. Mas o que a gente orienta é que, como o nome é jejum intermitente, e foi se criado o jejum intermitente, é dele que a gente defende, porque os estudos são feitos com eles. E aí, justamente, estudos, você me pergunta, mas quais são os protocolos que são usados? São vários protocolos, esses daqui são os mais famosos, né? O protocolo de 14 horas, de 16 horas, de 18 horas e de 24 horas. A de 14 horas, o ideal mesmo é para quem está iniciando. Então, ele tem um período que ele pode se alimentar, então ele passa 10 horas se alimentando e ele passa depois 14 horas sem comer. Então, vamos supor, ele faz às 8 horas da noite é a última refeição dele. Aí ele só vai quebrar a dieta dele no outro dia às 10 horas da manhã. Então, eu acho que isso assim, é muito possível para muitas pessoas. E você não precisa fazer isso todo dia. O jejum normal é até 12 horas. Jejum para quem dorme, quebra o seu jejum de forma, não é jejum intermitente. Mas jejum intermitente de 14 horas é você jantar às 8 e quebrar às 10 horas da manhã. Seja lá o que você esteja fazendo nesse período. Se você está dormindo, se você está fazendo exercício, se você está trabalhando, só quebra a partir das 10 horas da manhã do outro dia. E você deveria estar fazendo isso de 1 a 2 vezes por semana. De 16 horas, a sua última refeição fica às 8 horas da noite e só vai quebrar no outro dia a partir do almoço, meio-dia, tá bom? Também é bem possível, dá para fazer. Você pode fazer de 1 a 2 vezes por semana. Para quem quer perder peso, porque para quem quer outros objetivos, por exemplo, só longevidade, você pode fazer simplesmente 2 vezes por semestre. E para as pessoas que querem mudar a flora intestinal, geralmente a gente faz 4 vezes ao ano. Então, tem o protocolo de 18 horas, que a última refeição fica às 8 horas da noite, e a primeira refeição fica no dia seguinte, a partir das 2 horas da tarde, tá bom? E a jejum de 24 horas, 8 horas da noite de um dia, só quebra no outro dia, depois das 8 horas do dia seguinte também. E esse, somente 1 vez por semana deve ser feito, porque o tempo de jejum é muito prolongado. E aí, quem deve fazer jejum intermitente? O jejum intermitente, ele é indicado
para vários motivos. Como eu falei para vocês, os benefícios são vários. Entre um dos benefícios é a perda de peso, que eu nem falei, né? Contra o envelhecimento, mudança de flora intestinal, também tem na prevenção de câncer, que isso ainda não é 100% evidenciado, mas tem estudos já caminhando para provar isso. Agora, nem todo mundo pode estar fazendo, tá, gente? Crianças, não tem estudo nenhuma segurança com crianças, o metabolismo da criança é bem diferente do adulto, grávidas também não, mulheres que estão amamentando também não devem fazer, pessoas em crise ou risco de doenças mentais, então pessoas que estão sofrendo por muita ansiedade, que já tiveram síndrome do pânico, pessoas com bipolaridade não estacionadas por muito tempo, já tiveram essa doença há muito tempo, então estacionados sem uso de medicação podem fazer, e diabéticos em uso de insulina, pelo maior risco de hipoglicemia e ficar muito tempo de jejum, nos últimos estudos mostrou que eles podem ter risco de hipoglicemia, e hiperglicemia mata devagar, mas a hipoglicemia mata rápido. Então, a gente não está brincando com saúde, né, gente? Não vamos brincar com isso. Fazer o seu jejum de 12 horas, tá tudo bem. Bom, turma, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, de verdade, porque eu fiz com muito amor, eu fiz deixei muita energia legal aqui para você. É um vídeo que muita gente tem me pedido recentemente e eu vim para fazer essa live cheia de coração, cheia de amor aqui para te dar. Olha aqui como bate, ó. Então, olha aqui do lado, eu tenho o meu site, que é doutoralialima.com.br, eu tenho o meu blog, doutoralialima.com.br/blog, eu tenho no meu Insta, se você pode ver aqui, Doutora Lia Lima, o Face Doutora Lia Lima e o YouTube Doutora Lia Lima. Cansou de escutar Doutora Lia Lima? Vou falar mais uma vez, Doutora Lia Lima. Se você está gostando dos vídeos que eu faço, não deixe de se inscrever no meu canal, porque aí eu tenho vídeos semanais que eu fico postando para você. E aí você vai ser chamado, vão te lembrar os vídeos que eu tenho postado semanalmente. E se você tiver interesse também, não deixe de dar o teu like, porque o YouTube ele só reconhece que o vídeo é relevante para as outras pessoas se as pessoas interagiram. Então, se você comenta, se você faz o like, se você compartilha, isso tudo de forma orgânica, o YouTube consegue reconhecer e passar para as outras pessoas. Então, vamos passar essas informações legais para as outras pessoas, que a intenção é sempre ajudar. Então, turma, muitas graças. Até o próximo vídeo. Não deixa de deixar o teu conteúdo, a tua informação, tudo que você achou. Se teve alguma dúvida, não deixa de colocar para mim. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado de verdade.